Oi, gente. Bom dia. Graça e paz, né? Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, esteja abençoando a vida de cada um de nós nesse dia de hoje para a nossa devocional. E eu quero te convidar para a leitura de Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. É um texto longo, mas que certamente vai abençoar nossas vidas aqui nessa manhã. Diz assim, ó: Porque isso é também como um homem que, partindo da terra, ou para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a cada um, ou melhor, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E se ausentou logo em seguida, para bem longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Também o que recebera 1 cavou na terra. Quer dizer, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse o seu senhor: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, pois, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros. Tirai-o, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos que Jesus vai contando logo no final do seu ministério, já próximo ao momento, ao tempo em que ele haveria de ser sacrificado em nosso lugar. Então Jesus diz aqui que as pessoas receberam talentos, receberam habilidades. No caso aqui o talento, especificamente talento é moeda, é um dinheiro. Então eles receberam dinheiros e negociaram, alguns negociaram e outros não negociaram. Ele vai dizer que esses que negociaram foram servos bons e fiéis, e os que não negociaram foram servos negligentes. Essa parábola, evidentemente, Jesus está falando sobre o seu reino. Ele está dizendo sobre a sua volta. Ele está dizendo sobre o fato dele ter ido para a eternidade, para o lugar de onde ele veio desde o início, para a glória que ele tinha com o Pai desde o início, como ele fala lá em João 17. E agora ele está falando sobre a sua volta. Quando ele voltar, ele quer ver a igreja frutificando, ou com muitos frutos dados a partir dos talentos que recebeu, a partir das habilidades que recebeu. Esse texto tem várias aplicações, né? É claro que a aplicação principal é essa, mas ela também fala sobre abundância. Pegando aqui os versículos, o versículo final, né? Que fala aqui, ó, versículo 28. Tira, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então, aquele que negociou 5 e produziu mais 5, a esse seria dado. Porque o versículo 29 diz assim, ó: Qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. O que o texto quer dizer? Que a abundância, ela nasce da produção. Deus dá a semente àqueles que já está semeando. Quanto mais você faz aquilo que você sabe fazer, quanto mais você desenvolve aquilo que Deus te deu para fazer, melhor você fica, porque mais investimento há da parte de Deus na sua vida. Seja isso na questão do cotidiano, da vida diária, seja isso na questão
do reino de Deus. Quanto mais você se torna produtivo, quanto mais você quer produzir, quanto mais você lança na linha de produção do reino de Deus para fazer as coisas acontecer de acordo com o talento que Deus colocou na sua vida, mais você vai receber de Deus para administrar, porque Deus vai te ver como um bom administrador. Esse texto também fala sobre a questão da gente olhar as coisas que a gente tem e ser grato por elas. Né? Eu olhar para a minha família e ser grato pela minha família. Quanto mais grato eu for pela minha família, mais Deus vai abençoar a minha família. Quanto mais grato eu for pelo salário que eu recebo, mais Deus vai abençoar o salário que eu recebo. Quanto mais grato eu for pelo trabalho que eu tenho, pelas habilidades que Deus me deu, mais Ele vai me dar. Porque tudo vem dele. Entende? Assim como os talentos aqui são moedas, são dinheiros, e Jesus usou essa palavra do dinheiro para falar sobre o reino, isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Então ele diz assim, ó, se você recebeu um talento, porque o texto fala que cada um recebeu segundo a sua capacidade de multiplicação. Entendeu? A capacidade que tinha para administrar e para fazer multiplicar. Então tudo que está na minha vida, que está na sua, tudo que estava na vida daqueles três personagens do texto aqui, eram coisas que eles tinham condições de administrar e fazer multiplicar. Então esse texto fala sobre isso, sobre o valor que eu dou pelas coisas o valor que eu coloco em cima das coisas que Deus me dá, que Deus me concede. Né? Diferentemente, por exemplo, de Esaú, que tinha a oportunidade de ter a bênção da primogenitura, mas ele abriu mão. E aí o escritor aos Hebreus fala assim, até com lágrimas depois ele tentou reaver essa bênção e não conseguiu mais, porque ele negligenciou. Ele tinha essa oportunidade de ser o filho primogênito, de ser o líder do clã na ausência do seu pai, mas ele abriu mão disso. Então não abra mão dos seus talentos, não abra mão. Ao invés de você reclamar da sua família, agradece por ela, semeia nela. Ore mais, está com problema? Ore por ela. Ao invés de você reclamar do seu trabalho, semeie nele, coloque oração em cima, faça ele multiplicar, faça ele crescer. Ao invés de você reclamar do seu salário, ore por ele. Ah, meu dinheiro está pouco, ore por ele, ore para que Deus te dê sabedoria no gasto desse dinheiro, desse recurso. Deus vai dar com certeza, vai fazer multiplicar. Então, quando ele fala aqui, ó, se você não sabe administrar, se você não sabia administrar, servo mal, colocasse isso na mão dos banqueiros. O banco que nós temos é o céu. Entende? Tudo aquilo que eu coloco nas mãos de Deus é multiplicado. Tudo aquilo que eu retenho na minha mão fica do mesmo tamanho. Porque tudo aquilo que eu coloco na mão de Deus continua na minha mão mesmo. Entende? Só que eu coloquei à disposição dele para ele usar conforme ele quiser. E quando ele faz isso, ele faz a coisa multiplicar. Né? Então o texto fala sobre aquele que tem será dado. Quem é aquele que tem? É aquele que está apto a receber, aquele que está apto a valorizar, aquele que agradece por aquilo que possui, aquele que faz aquilo que possui prosperar, faz crescer. Sabe? Eu posso transformar o meu lar num inferno se eu quiser. Eu posso transformar, eu posso ser uma pessoa ruim dentro da minha casa, eu posso ser uma pessoa nefasta dentro do meu lar. Mas eu posso ser grato a Deus pelo lar que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, e fazer a minha parte para que o meu lar se torne um lugar bom de se estar, onde todas as pessoas que moram aqui dentro da minha casa tenham vontade de voltar para cá, ficar junto, estão sempre querendo ficar junto. Eu posso fazer isso, eu posso multiplicar as bênçãos no meu trabalho, eu posso multiplicar as bênçãos onde quer que eu esteja, na igreja. Eu posso olhar para a igreja e reclamar de tudo. Ou eu posso começar a dar a minha contribuição para melhorar tudo de acordo com aquilo que eu acho que precisa ser melhorado. De repente tem coisas que eu não vou saber fazer, mas eu de repente conheço alguém que tem potencial para fazer e eu vou investir nos banqueiros. Ou seja, eu vou conversar com essa pessoa, vou colocar essa pessoa em oração, vou me colocar em oração junto com essa pessoa. Né? De repente eu posso fazer isso. Só para ilustrar isso aqui de uma maneira dinâmica e também assim mais prática, né? O Steve Jobs, criador da Apple, ele não sabia montar nenhum computador, mas ele conhecia quem sabia. Então ele investiu nessas pessoas e criou a Apple. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é uma metáfora. Isso é uma verdade na vida do Steve Jobs. Aconteceu isso mesmo. Assim como na vida do Bill Gates. Aconteceu isso mesmo na vida deles. Eles não sabiam, mas eles tinham inteligência. Eu sei que se fizer assim vai dar certo. Conversou com quem sabia, investiu em quem sabia. O mundo corporativo funciona assim. Sabe? E na vida familiar, na vida da igreja, também pode funcionar assim.
Entende? Eu posso muito bem me associar a pessoas ou trabalhar com pessoas que vão saber dinamizar as coisas, né? E também me permitir ser semeado por alguém, que de repente alguém percebe em mim um potencial que eu não tenho e vai me ajudar também a ir adiante, a crescer, a multiplicar aquilo que eu sou capaz de fazer. Entende? Então, aquele que tem é aquele que tem o coração aberto para receber instrução, receber direcionamento. Esse será dado. Se você tem disposição de se quedar diante de Deus, de se voltar para diante de Deus em oração, em leitura, em jejum, em busca, Deus vai te dar mais e mais. Não é isso que está escrito em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei. Te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque uma coisa interessante sobre a semeadura, e aqui a gente também aplica-se a isso, é que os frutos são sempre mais abundantes do que a semente. Você coloca uma semente e nasce uma árvore com dezenas ou centenas ou milhares de outras sementes depois. Essa é uma questão de tempo. Então, tudo que você tem que fazer é colocar uma semente na terra e preparar a terra para receber essa semente. Se essa semente germinar, ela vai dar outros milhares de tantas outras sementes. Então, pensa nisso. Então, quando Jesus fala sobre multiplicação, ele está dizendo sobre isso. Sobre os talentos, ele está dizendo sobre isso. Aquilo que você coloca nas mãos de Deus, multiplica de uma tal maneira que você não tem nem ideia do que é capaz de fazer. Esse é o princípio do dízimo, inclusive, né? Então, você vai perceber que os céus vão se abrir e bênção sem medida será derramada sobre a sua vida. Converse com qualquer pessoa que é dizimista fiel para você ver se ele não tem uma vida abençoada. Então ele fala assim, ó, aquele que tem lhe será dado. Lhe será dado o quê? Lhe será dado, ele vai ser mais abençoado, ele vai ter mais oportunidades, ele vai ter mais recursos. Né? Você percebe uma pessoa, às vezes, nossa, fulano dá sorte em tudo, né? As portas vão se abrindo para o fulano. Você já percebeu isso? Porque ele está aberto, ele é aquele que tem, então lhe será dado, ele tem disposição para multiplicar, ele tem disposição para fazer, então as portas vão se abrindo para ele, Deus vai abençoando a sementeira dele. 1 Coríntios 2:9, eu acho, vai dizer isso, né? Deus dá a semente àquele que está semeando. Se você está trabalhando, se você está buscando, se você está cavando, se você está investindo, se você está em movimento, Deus vai te abençoando mais e mais, né? Então, a multiplicação, os frutos são sempre mais abundantes do que a semente, né? Nós temos responsabilidade sobre nossos dons e talentos. O que está sobre mim, o meu dom, o meu talento, tudo aquilo que está sobre mim para o exercício da obra de Deus, nada disso é meu. O talento que está sobre você não é seu. Tudo aquilo que você sabe fazer veio de Deus. Então multiplica, faz outras pessoas serem abençoadas através da sua vida, né? Crescimento espiritual, esse texto fala sobre isso também, né? Fala sobre o aprofundamento. As pessoas que dedicam mais tempo em oração, em leitura, em busca ao Senhor, essas crescem mais em conhecimento, em experiência, em visão do reino, em visão do mundo espiritual. Se tornam referências, se tornam realmente um depositário da graça. E também aqueles que têm... eu estou tentando achar uma palavra para explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Mas é uma fonte inesgotável. Ele se torna uma fonte inesgotável, porque ele está alicerçado e está plugado, numa linguagem mais popular, ao Senhor, que é o fonte de toda a energia, de toda a força, de todo o poder. Entende? Então, assim, é o que o texto nos mostra, né? E eu espero que tenha te ajudado. Me ajudou bastante. Me ajuda sempre quando eu leio sobre isso, porque é isso que o texto mostra, é o que o texto me revela, né? E na prática, a gente percebe isso na vida de muitas pessoas. Pessoas que são sempre abundantes na obra de Deus, não se cansam, estão sempre produzindo. Né? O que está escrito lá em Isaías 30, né? Lá em Isaías 30 fala sobre isso. Estão sempre abundantes na obra de Deus, estão sempre produzindo, estão sempre voando mais alto. Né? Porque Deus está continuamente investindo em suas vidas em todas as áreas. Então, o que Deus colocou na sua mão para fazer produzir, fazer multiplicar? Semeia nisso, investe nisso, faça isso crescer para a glória do nome dele, porque é isso que ele está esperando da sua vida e da minha vida também, tá bom? Carlinha, Jusilane, Alice, Karine, irmã Ana Machado e todos os demais aí, fiquem com Deus, Deus abençoe, até segunda, se Deus assim nos permitir.